Boa noite, estamos começando o programa Argumentando, que hoje tem a grata satisfação de ter aqui a doutora Ana Chucre, que vai conversar conosco aqui sobre vários assuntos da medicina. Ela que é médica, especialista, daqui a pouco a gente vai dizer exatamente o que é que ela faz e você vai poder acompanhar conosco a missão. Vai estar comigo aqui nesta entrevista José Alcolumbre, que é meu companheiro de bancada, e a gente espera você no próximo bloco. Vamos conversar esses assuntos. Muito bem, estamos de volta e agora sim conversando com a doutora Ana Chucre. Um prazer muito grande em tê-la aqui conosco para conversar com essa população, não é? Principalmente com a sua especialidade, cuidando de criança, que é um ser tão delicado, que precisa de tanto cuidado, Gisele, e principalmente nessa área né, do coração, dessas dificuldades. Primeiro, eu estou muito feliz porque eu estou encontrando um amigo de infância, inclusive quando nós éramos crianças, estudamos juntos no SESI. Muito prazer bom te rever. A alegria pessoal é muito bom. Estou muito feliz. Hoje, né, eu sou médica, sou cardiologista pediátrica. Fiz toda uma especialização voltada para criança, mas depois que eu entrei, fiz pediatria, né, 2 anos de pediatria, e em seguida entrei na cardiologia congênita. Na verdade, a cardiologia congênita não se trata só de criança. As crianças que nascem com problema do coração, muitas delas crescem, passam pela fase da primeira infância, segunda infância, adolescência, chegam na fase adulta, às vezes na fase, já na melhor idade, né, com cardiopatia congênita. Então, hoje eu trabalho com cardiopatia congênita. Então, atinge todas as faixas. Mas a maior frequência em que faixa etária? A maioria nós conseguimos identificar geralmente no período da primeira infância, na lactência e primeira infância. Pois é, você é daqui do Amapá, trabalha, funcionária pública do Estado, não é? Dedica depois de tanto tempo, e eu conheci, viu, José, o pai dela, conheço, não é? Meu pai. Meu pai, a família toda, teve um tio teu que trabalhou engenheiro, trabalhou muito tempo comigo. Então, é um prazer muito grande estar conversando com você, o telespectador sabe dessas questões. Agora, aqui no Amapá, como é que está essa situação? Você tem tido condições de trabalhar, tem conseguido atender às necessidades daqui? Quando eu cheguei aqui, antes de eu vir para o Estado, a primeira pessoa que eu entrei em contato foi com o Dr. Mário, que é um pioneiro da cardiologia pediátrica. Eu tenho que falar dele. É uma pessoa de extremo, que eu respeito muito, que eu tive que tomar bênção. Eu falo, né, que eu tive que tomar bênção antes de vir, porque ele foi uma pessoa muito importante para mim, porque ele salvou um parente meu, um primo meu, que tinha cardiopatia congênita grave e que naquele primeiro momento, naqueles primeiros 30 dias de vida, foi crucial o diagnóstico do Dr. Mário para salvar esse menino. Hoje ele já está fazendo medicina. Eu vim entender o que está acontecendo no Estado quando eu passei 23 anos, justamente o tempo que eu não te via, viu, José? Mas 23 anos longe do Estado, eu saí daqui uma menina de 16 anos, 16 para 17 anos, e você sabe, 23 anos é muito tempo. E quando eu retornei como médica já, especialista, estudei 6 anos de medicina, 7 anos de especialidade, e eu vim com outra cabeça, né? Eu vim com a intenção de entender o que estava acontecendo na cardiopatia congênita no Estado. Nossas incidências são muito altas, são elevadas, mas a gente fala assim, 1% de bebê que nasce com cardiopatia congênita. Então, a cada 100 bebês, um nasce com cardiopatia congênita. Nem todas as cardiopatias congênitas é necessário fazer uma intervenção imediata. Muitas delas a gente faz, a maioria, graças a Deus, a gente consegue fazer o acompanhamento, apenas o que o pessoal chama de sopro. Depois eu queria até explicar sobre o sopro, que todo mundo pensa que sopro é uma doença. Sopro é um sinal clínico, tá? Mas eu vou falar isso... É um indicativo de que pode ou não desenvolver uma doença. Exatamente, ou não, entendeu? Eu vou explicar depois. Então,
Quando eu cheguei, eu vi que eu tive curiosidade, meu Deus, nós não temos aqui dados estatísticos para a gente saber a realidade, né? Porque nós temos uma dificuldade de dados, bancos de dados. Nós não temos nada informatizado para saber quantos nascem e quantos tinham cardiopatia congênita, se perde esses dados. Eu fui fazer um trabalho esse ano que passou, ficou um trabalho assim, ainda muito... pouco completo por causa de dados. Eu fiz com um residente, né? Eu disse, vamos fazer as incidências de cardiopatia. Doutora, e essa falta de informação, ela é uma característica do Amapá ou acontece em outros estados também, essa falta de informação? De onde eu vim, né? Que eu acabei vindo de São Paulo, então estava acostumado, tudo informatizado. Você quer saber quantas cardiopatias complexas, quantos nasceram com cardiopatia X, quantas nasceram... Tem tudo lá. Mas a gente não tem isso aqui, se perde esses dados. Dentro das unidades que deve... A informação, eu perco a capacidade de entender. Aí o que eu fiz? Eu convidei, aliás, fui convidada, eu fiquei super feliz por um residente, o Cleito, eu tenho que falar o nome dele, ele foi muito, se interessou, se apaixonou pela cardiopatia. E ele disse, então você quer me ajudar, você quer fazer um trabalho? Então vamos fazer um levantamento eu queria fazer um levantamento de 5 anos. Quantos nasceram e quantos destes que nasceram tinham cardiopatia congênita? Infelizmente, nós não conseguimos fazer de 5, conseguimos apenas de 2 anos e não ficou os dados bem completos. Eu descobri que nossa incidência é melhor do que nada. É melhor que nada, mas eu tenho esses dados. Aí o que eu fiz? Eu entendi pelos dados que nós temos a incidência semelhante à da população em geral. Ou seja, a cada 100 crianças que nascem, uma tem cardiopatia congênita. Agora, isso no Brasil ou... Mundial. 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 Isso é mundial. No Brasil, a senhora tem os dados de que são 23 mil crianças que nascem com cardiopatia, não é isso? Isso em números, né? No geral, é 1%. Entendeu? 1% dos nascidos vivos. Equivale a 1%. O que eu descobri? Como é que faz? Como é que descobre na hora que a criança nasceu? Como é que descobre? Ela traz alguma característica? Olha, a cardiopatia congênita tem algumas que são capciosas, que eu diria. Tem cardiopatia que ela grita na hora, né? O bebê nasce, ele fica roxo, ou a neonatologista no centro obstétrico já escuta um sopro intenso, vai palpar um pulso, não tem pulso. Mas tem cardiopatia grave, inclusive cardiopatias complexas, que a criança, que eu tenho um caso, eu tenho que falar do caso da Pérola, que é uma criança que nós perdemos, né? Mas foi assim, esse bebê foi para casa e em casa descompensou e voltou para o hospital de onde ele nasceu e aí a gente conseguiu vaga, esse bebê foi removida, mas o tempo do bebê ter nascido, ter ficado ainda no hospital em observação, que é a rotina da nossa neonatologia, que é uma neonatologia forte, nós temos excelentes médicas aqui. Eu adoro as meninas de todas as unidades neonatais, elas são um grupo forte de médicas, entendeu? Eu queria perguntar para você, eu quero perguntar para você o seguinte, com relação a esse nascimento, essas pessoas que nascem, por exemplo, as implicações também na respiração, no tamanho, no tempo, nas semanas que tem, mas eu queria que você responda para mim no próximo bloco, porque tá certo? E eu quero pedir sua atenção no próximo bloco, porque esse assunto também é muito interessante. Bem, estamos de volta conversando hoje com a doutora Ana Chucri, que é uma cardiopata, né? Cardiologista. Graças a Deus eu não sou cardiopata. Que cuida da cardiopatia, né? Graças a Deus. Graças a Deus ela não é cardiopata. Tem implicação na respiração, essas questões aí? Tá, como eu te falei, por exemplo, esse caso desse bebê, o bebê pode nascer de parto normal, ir para casa. Eu tenho hoje um caso no ambulatório aqui do estado, o bebê estava lindo. Sabe o que identificou a cardiopatia? A mãe identificou que o bebê não ganhava peso. Simplesmente o bebê não ganhava peso. Quando eu fui fazer a avaliação, a criança tem uma mega cardiopatia complexa. A criança precisa fazer uma cirurgia, mas ela está estável, ela sorri. E a estrutura aqui em Macapá, por exemplo, aqui na maternidade Mãe Luzia, como é isso? Essa estrutura? O que eu te falei, a gente tem
O diagnóstico das cardiopatias congênitas, tem cardiopatia muito complexa, mas ela deveria ser intraútero. Na verdade, a gente tinha que arranjar uma forma de ter o ecocardiograma fetal, que seria hoje a nossa saída. Nós não temos aqui o ecocardiograma fetal? Tem e tem a doutora Cristiane. Eu tenho, assim, nós duas fazemos o eco fetal aqui no estado. Aqui? Fazemos. Mas assim, nós não temos ainda estrutura para fazer o eco. A gente precisa de um bom aparelho, a gente precisa é operador dependente, né? A gente precisa ter um aparelho que permita eu ver o coração do bebê, né? Doutora, então, o ecocardiograma fetal é a única maneira de prevenir a cardiopatia congênita? Sim. É a única maneira. É a única. Como começaria, José? Um ultrassom, né? Eu tenho que falar também, os meninos do ultrassom aqui me mandaram já bebês com cardiopatia, ele via que a área cardíaca estava aumentada, o ultrassonografista, quando a gente tem que fazer um morfológico com 12 e o outro com 22 semanas, essa é a rotina pré-natal, que deveria toda mulher fazer. E o ultrassonografista percebeu que tinha alguma alteração, ou aumento da área cardíaca, e eles mandam, começa aí, né? E aí já manda pra gente fazer o ecocardiograma fetal. Como a gente não tem estrutura ainda, né, para se fazer um tratamento cirúrgico ou um tratamento percutâneo, que é através do cateterismo, o ideal é que todo mundo fizesse. E a gente vai ter quando essa estrutura, doutora? Você me perguntou agora uma coisa muito difícil. Eu queria que fosse hoje, se possível. Seria muito bom. Mas não é hoje. Eu fiz a pergunta de propósito. A senhora está vivendo o problema aqui em Macapá. A senhora tem se dedicado junto com a sua equipe. E pelo que eu vejo, a senhora faz deferência a eles. É uma equipe muito dedicada também. Muito apaixonada pelo que faz. Todos estão envolvidos. Mas eu lhe fiz essa pergunta de forma tendenciosa, porque a senhora está vivendo o problema lá. A senhora vai ter que me dizer de quem depende a decisão de que essas crianças parem de morrer aqui no Amapá. A gente precisa, a estrutura é cara, eu sei que montar, o que a gente precisaria? Ter um centro, né? Inicialmente um centro de hemodinâmica, que essas crianças deixariam de elevar os custos operacionais de transportar uma criança cardiopata, como essas várias que é muito alto. Então essas crianças, além de dar uma boa resposta terapêutica, de estabilizar, levar essa criança para casa, como é o que a gente faz em Belém. Em Belém o bebê nasce. O doutor Rogério, que é o único que faz isso no norte do Brasil, é ele. E ele está aqui com a gente, ele é meu amigo pessoal. Está aqui no Amapá? Tá. O único no Brasil que faz isso? No norte do Brasil. No norte, tá. Do Brasil é ele. E aí eu falo, a gente, em Belém, eu pego os bebês daqui, quando eu faço o diagnóstico precoce, a gente já faz toda a estratégia. Quantas crianças nascem por mês, doutora, no Amapá? Olha, eu não tenho esse dado estatístico para te dar. Nem de nascidos? Não estou falando de doente. Mas eu não tenho esse dado para te dizer, eu já pedi várias vezes, a gente tem uns dados ainda muito incompletos, a gente precisa montar um banco de dados aqui para favorecer isso. Nós temos essa grande dificuldade. Né? Em todas as áreas, entendeu? E nós estamos falando, quando a gente está falando aqui... Eu queria dados. Estou falando de vidas. Despedaça uma família que passa 9 meses esperando a criança chegar. Isso me comove muito, sabe, doutora? Você conhece a estrutura me comove o seu trabalho também, dos hospitais particulares? Olha, aqui? Conheço, mas assim, vou te falar, hoje no norte do Brasil, no norte, a gente só tem o HC, que é o Hospital de Clínicas de Belém. E é para lá que eu levo os meus bebês. Quando a mãe tem condição, quando eu consigo ter condições, assim, eu faço isso totalmente anônimo. Informal, eu consigo levar para São Paulo, que eu tenho os meus vínculos em São Paulo, eu consigo, mas a maioria vai para Belém, onde eu estou lá e eu recebo essas crianças. Eu tenho 3 crianças amapaenses que já vão nascer agora, estão lá, tem uma que já está internada, tem uma que já vai internar agora no mês de julho, e o bebê já vai, cardiopatia complexa, grave, né? E eu consigo fazer isso. Só que eu acredito, sabe, José, que eu como doutora, pessoa... nesse momento, tem vários pais que estão lhe vendo agora em casa. Ai, meu Deus. E eles têm uma criança com uma cardiopatia e não sabem. Essa que é a verdade. Que tem que ser tem muitos. Né? Inclusive adultos. A senhora já sabe quando tem um sintoma grave, já depois que a criança já está em casa, que aí os pais, por alguma bênção divina, percebem que a criança está com alguma dificuldade e procuram o hospital, e imediatamente vocês removem essa criança para Belém.
para o vizinho estado do Pará. eu consigo. Mas eu fico pensando quantas sozinha, famílias agora assistindo que tem um bebê no berço lá do lado e com uma cardiopatia que às vezes pode ser incurável, pode estar levando aquela criança a óbito e eles estão lá e estão me vendo agora. Eu queria que você dissesse alguma coisa para essas famílias, para esses pais. A primeira coisa que eu falo, eu tenho uma rotina, né? Quando o bebê nasce. O bebê nasce, como eu falei para vocês, eu acredito muito na equipe que trabalha na neonatologia no estado. Médicas muito boas. Eu não vou falar só na neonatologia, não. Nós temos um grupo de pediatras que trabalham no Hospital da Criança e no PAI, que eu sou tranquila com relação ao que eles fazem dentro das condições que lhes é dado, né? São uma equipe forte, uma equipe coesa, a gente não passa, é difícil passar uma bola assim, sem que eles tenham percebido. Mas assim, eu falo para os pais, primeiro, que nem essa mãe tão humilde, tão simples, e ela entendeu assim, meu filho não está ganhando peso, isso é normal? Não, é um alerta. Meu filho está respirando, está cansado, mas ele não para de ficar cansado, ele está cansado o tempo inteiro. Isso também não é normal, né? O meu filho aquele é vermelhinho, esse aqui é um pouco roxinho, isso não é normal? Não é normal, né? O meu filho, eu vou encostar meu peito no tórax do meu filho, eu ouvi um barulho, ou então está vibrando o tórax dele, é normal? Não é normal. Mas a maior característica da cardiopatia ou da insuficiência cardíaca, que seja, são 5 coisas importantes. Certo. A cianose, que é a pessoa ficar roxa, o edema, é ficar inchada, a dispneia, né, que é o cansaço, aquela respiração mais rápida, a dificuldade de ganho ponderal, que é a dificuldade de ganho de peso, né? E, por último, o que eu falo tem que levar no pediatra. A criança tem que ter a rotina de nascer, ficar 2 dias no hospital. Esses 2 dias, as neonatologistas, como eu te falei, eu confio em todas, elas fazem avaliação, pode passar por elas, porque tem cardiopatia que não se manifesta, a gente não consegue detectar. Repita, por favor, de novo, as 5 principais maneiras. Porque, olha, doutor, eu queria que isso, de alguma maneira, ajudasse a salvar, se ajudar a salvar uma vida. Eu vou ter ganho... Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo. Perfeito. E logo na volta você numera de novo os 5 pontos aí. Falo de novo. Bem, estamos de volta conversando com a doutora Ana Chucre, e que além de tudo, você é uma pediatra, quer dizer, na origem uma pediatra, né? Lá começou tudo. Eu fiz a pediatria, eu sempre peço ajuda para os universitários, as meninas pediatras lá do hospital, falo, por favor, eu preciso da ajuda dos universitários. Eu fiz a pediatria como uma ponte. Eu sempre fui, dentro da minha faculdade foi onde eu ganhei amor pela cardiopatia congênita. E eu tive que fazer pediatria para poder fazer cardiopatia congênita. Mas assim, foi um acidente de percurso. Acidente de percurso. Mas eu mas agradável acidente de percurso. Agradável. Mas olha, eu adoro... Que bom que a senhora errou no percurso. Aí eu fiz cardiopatia congênita, graças à minha pediatria, porque hoje exige que a pessoa tenha... Porque só sabe cuidar de criança quem conhece a criança. Conhece a criança. Então a pediatria foi usada, primeiro que eu uso pediatria só para cuidar do meu filho, né, do João. Eu acho que só uso para isso. Mas estou brincando, mas assim, a pediatria foi um ponto importante para eu conhecer a criança. E a partir daí... eu queria que você repetisse para nós, para o telespectador, esses 5 pontos assim da característica, que pode ser de uma criança recém-nascida, mas pode ser também um adulto. Um adulto. Como eu peguei já, né, um senhor de 70 anos com cardiopatia com esses sinais. Então, se você observar um bebê inchado, ou se o bebê está roxo, ou se o bebê respira mal, né? Se um outro ponto importante, levar o pediatra frequentemente para escutar o coração, ver se não está tendo um descompasso no batimento cardíaco, né? E está faltando um que eu não estou lembrando agora. Mas então, vamos lá. Se fica roxo, inchado, com descompasso cardíaco. O ganho de peso, né? Mas você toca aqui, por favor. Gostei. E a mais importante de tudo, a dificuldade do ganho de peso. Pronto. Doutora,
E com as mulheres estão sofrendo também muito com o problema cardiológico? A mulher hoje, eu não vou falar de cardiopatia congênita, eu vou falar da mulher como um todo. Hoje a mulher, o que é que acontece? Hoje ela está fazendo parte do orçamento, né, de casa. Hoje a mulher tem que ir para o mercado de trabalho. Está produzindo igual o homem? Está produzindo, acho que mais, porque o homem chega em casa, vai tirar o sapato e vai assistir o jornal, e a mulher está na cozinha. Ferrada, ou arrumando a mesa do jantar, ou tá cuidando dos filhos, está vendo o dever de casa, o marido está descansando porque tadinho está cansado. Mulher não cansa. Mulher não cansa. E aí o que acontece? Pois é, né? Você é homem na próxima encarnação, se Deus quiser. E aí o que acontece? Essa dupla, essa tripla jornada da mulher, o estresse. O estresse é um problema, eu acho que é o problema do século, o estresse, não só para a mulher como para o homem. A mulher se alimenta mal. A mulher está engordando muito por causa do estresse, da ansiedade. A mulher fuma muito, a mulher está bebendo muito. Então, isso tudo tem um preço. Ela produz muito, ela ajuda no orçamento, ela trabalha muito, ela ajuda em casa, em todos os sentidos, mas ela está cansando, ela está exigindo mais que o organismo dela, e as mulheres estão infartando mais. E pior que as mulheres estarem infartando mais, porque os sintomas da mulher é bem diferente dos sintomas no homem. O homem sente dor, né, típica, dor torácica, aperto, que irradia para o mento, que é para o queixo, para o ombro. A mulher, sabe o que acontece? Ela, como nós somos resistentes à força, nossa, a gente consegue aguentar a dor de um parto. Vocês nem imaginam que seja uma dor de um parto. Ela aguenta uma dor forte. Às vezes é uma dor epigástrica, é uma dor da boca do estômago, né? E que ela, deve ser só um desconforto só, eu comi alguma coisa, eu comi pimenta, e é um infarto. O que a mulher tem que fazer para que esse quadro mudar? Fazer o que eu faço, por exemplo, a minha família, eu sempre costumo brincar, né, que em vez de deixar dinheiro de herança, me deixou doença, né, minha família é péssima, né? Todos têm doença, muitas, eu tenho 20 casos de infartado na família, né, eu fui fazer uns cálculos, 20, muitos já morreram, inclusive eu tive a péssima experiência de ver a minha avó, né, que infartou na minha frente. Então, o que acontece? Hoje, o que a mulher tem que fazer? Ela tem que tentar viver melhor, diminuir o estresse. Eu vou falar de mim, o que eu faço? Tento me alimentar muito bem, eu sou muito estressada, eu sou pilhada, eu trabalho muito, eu trabalho com vida, então meu estresse é alto. Eu também sou dona de casa, eu sou mãe, eu sou esposa, então tudo isso é pesado, né? Mas o que eu faço? Tento me alimentar bem, dentro do possível, tento comer de 3 em 3 horas. O meu estresse eu alivio com uma atividade física, eu corro, né? Eu corro muito, eu corro 5 horas da manhã, eu tenho um grupo de corrida, um beijo para todos eles aqui do Amapá, a gente corre junto há um tempo e assim, não fumo, não bebo. Então, já para compensar meu estresse, pelo menos eu tento me alimentar e viver bem. Tento dormir, eu durmo muito pouco, mas eu tento dormir quando posso. Então, são medidas simples. E ir ao cardiologista, né? E o mais, exatamente, como a mulher, isso que eu ia falar agora, como a mulher vai uma vez ao ano, deveria ir uma vez ao ano ao ginecologista, ela deveria ir uma vez ao ano ao cardiologista. Pelo menos. Pelo menos. Fazer um exame de sangue, ver como é que está o colesterol, o triglicerídeo. Aí eu acho que eu fico ouvindo, já ouvi isso de paciente, é muito chato, o doutor Essar falar que tem que ter dieta. Não é dieta, é comer bem. Uma coisa é você comer bem, saudável, uma coisa é você fazer dieta. Não é verdade? Tem que fazer atividade física. Você tem um músculo cardíaco que funciona desde 18 dias de fecundado. Quando você fecunda, o embrião está fecundado, em 18 dias o teu coração está batendo, ele começa a funcionar aí. Por exemplo, eu estou com 42 anos e o meu coração está batendo desde 18 dias que eu fui fecundado. E olha só, ele sofre. Trabalha muito. Trabalha muito. Tem que cuidar dele. Pois é, mas estamos satisfeitos com essas informações. Tomara que a senhora consiga romper essa barreira das dificuldades, né, que nós temos no nosso estado. Mas eu fiquei muito alegre, eu acho que o Josiel não só duplamente, né? Duplamente, e quero te dizer que conte sempre conosco, em qualquer dificuldade que tu encontra na tua área. A gente entendeu que quando tem um problema muito grande, a melhor solução para resolver é botar luz sobre o problema. E aqui nós estamos para colocar luz sobre o problema. Se você encontrar o problema pela frente, conte conosco para a gente iluminar junto com você e com a sua equipe o
problema que nós temos na cardiopatia no Amapá. Ai, obrigada. Muito obrigado por ter vindo, viu? Obrigada. Doutor? Obrigada a todos vocês. Se cuidem. Procurem sempre um médico naqueles sinais que eu acabei de falar. Mulheres, se cuidem, façam atividade física, se alimentem bem. E eu espero que um dia eu volte aqui dando boas notícias para vocês. Muito bem, nós ficamos por aqui, marcamos um novo encontro para amanhã e espero que você continue no Sinal da Band. Muito obrigado.